Olá, galerinha do sexto ano. Aqui quem está falando é a professora Thalita de Artes. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre matrizes da cultura europeia. Bom, a gente já começou a falar sobre esse assunto nesse bimestre e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: você conhece alguma manifestação artística que seja herança dos nossos colonizadores portugueses? Aqui no lado direito, eu estou mostrando para vocês uma pintura que representaria quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, você vê aqui no litoral os índios e os portugueses chegando no barco. Bom, algumas aulas atrás, eu falei para vocês sobre algumas influências que a cultura europeia tem na nossa cultura. Hoje a gente vai se limitar a falar dessas influências de Portugal. Então, lembra que no bimestre passado eu falei para vocês que a gente estaria falando esse ano de influências culturais do que eles chamam as três principais raças que formaram a nossa população, que seriam os indígenas, e aí a gente falou um bimestre sobre os índios, os africanos, falamos sobre um bimestre sobre os africanos, e agora a gente está falando sobre o europeu, especificamente sobre os nossos colonizadores, que são os portugueses. Então, depois disso, a gente teve um monte de misturada, veio gente de tudo quanto era canto, e é por isso que hoje a gente não tem uma raça pura aqui no Brasil, porque é tudo misturado. Então, cada um que foi chegando aqui foi contribuindo com alguma coisa da sua terra. Então, quando a gente fala dos portugueses, quando a gente fala de Portugal, uma herança clara na nossa cultura é a questão do nosso idioma. A gente só fala português hoje porque nós fomos colonizados por Portugal. Senão a gente estaria falando um dos vários idiomas que tem dos indígenas, Tupi-Guarani e por aí vai, certo? Uma outra influência de Portugal é a questão da religião católica. Eles lá eram um país católico e trouxeram essa religião para cá, para o Brasil. Outra influência de Portugal é o nosso sistema de educação, que no caso, os jesuítas, que eram um grupo de, vamos dizer, uns padres que tinha dentro da Igreja Católica, na Igreja Católica separada em vários segmentos, e esse grupo, eles catequizavam, ou seja, ensinavam a religião aos indígenas e ensinavam os indígenas também a ler e a escrever. Então, essa organização que a gente tem de escola hoje em dia, de uma pessoa mais em cima, outra todo mundo sentadinho e explicando as letrinhas e tal, essa organização vem dos jesuítas que veio com o pessoal de Portugal. Outra influência que a gente tem de Portugal são duas festas muito importantes para a gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Uma é o Carnaval e a outra é a festa junina. Então, se a gente pudesse falar assim, no geralzão, essas são as principais influências mais marcantes. Limita-se a isso? Não. Quando a gente vai pensar em culinária, a gente tem a feijoada, porque sim, a feijoada não é como é que eu posso dizer para vocês? Não é uma herança da cultura africana. Na verdade, a feijoada, ela foi trazida pelos portugueses, só que lá era uma mistura que fazia tipo um cozido, entendeu? E aí aqui os negros começaram a colocar outras coisas e aí ficou essa feijoada bonita, gostosa que a gente come agora, certo? Uma outra herança portuguesa é a cachaça. Só que lá eles faziam com semente de uva. E aqui eles acharam a cana-de-açúcar, fizeram de cana. Bacalhoada também é uma outra herança culinária portuguesa. A manga e a jaca. Outros aspectos da herança portuguesa na nossa cultura são algumas danças folclóricas e algumas lendas, como a da cuca. Quem já viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela cuca, ela é trazida como uma história de Portugal. Lobisomem. Quando a gente pensa nas danças, a gente viu algumas danças em educação física no segundo bimestre,
que foi a cavalhada, tem o fandango, bumba meu boi, tudo isso são danças com influência da cultura portuguesa. Então você vê isso como? Através da vestimenta, você vê que é uma vestimenta bem influenciada da Europa, não é uma vestimenta que a população local usaria, pela quantidade de pano, pelas saias, os rapazes pela forma com que a blusa está, sapato e por aí vai. E uma outra coisa que é o ponto principal para a gente que nos interessa da herança portuguesa, são os movimentos artísticos. Então, Portugal trouxe para cá o que estava acontecendo de movimento artístico na Europa e começa a influenciar e a dizer o que é arte aqui no Brasil. Então, olha, se antes a gente tinha os índios aqui e os índios ficavam lá competindo por quem tinha a melhor pintura, agora eu vou considerar arte alguns movimentos artísticos. Bom, Thalita, quais seriam esses movimentos artísticos? Renascentismo, e aqui eu coloquei para vocês um quadro que se chama O Nascimento de Vênus. Então, é um quadro muito famoso renascentista. Trouxe também o barroco, e aqui no barroco eu tenho essa imagem aqui no canto superior esquerdo que eu coloquei para vocês, que é de uma igreja que tem aqui no Rio de Janeiro, que ela é toda em estilo barroco, que fica lá no centro da cidade. Aqui, as obras do Aleijadinho, que a gente tem muito em Minas Gerais. Também o rococó, que é esse aqui do meio, o maneirismo, dentre outras manifestações artísticas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre um tipo de manifestação artística e vamos dar início às nossas tarefas práticas. Beijos, beijos, beijos. Partiu plataforma para fazer a tarefa, que tem tarefinha lá para vocês, hein? Tchau!